Olá, pessoal! Chegamos na última aula de física desse livro, né? Chegamos ao último capítulo, que é o capítulo 8, e a gente vai falar um pouquinho sobre lei de Ohm. A gente vai continuar falando sobre eletricidade, sobre os estudos da eletricidade, só que hoje a gente vai abordar um conceito um pouco diferente. Para entrar em lei de Ohm, a gente tem que lembrar o que é corrente elétrica. A gente falou sobre isso na última aula, né, que foi semana retrasada. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons. Então, quando você tem um material que é o material condutor, o material condutor tem partículas livres que permitem a transferência de carga pelo meu material, permitem o movimento das cargas pelo meu material. Então, um material condutor, ele precisa de partículas livres, que podem ser elétrons ou íons, né? Nesse caso aqui, a gente está falando sobre elétrons. Então, repara que esses pontinhos meio rosas, com sinal negativo, e as setas indo para todos os lados, indicam que esses elétrons são elétrons livres em um movimento desordenado. No meu material condutor, esses elétrons se movimentam de maneira desordenada. A não ser, é claro, quando você coloca uma diferença de potencial, quando você provoca uma diferença de potencial, quando você coloca uma bateria ligada ao seu material condutor. Quando você coloca uma bateria, o que você passa a ter? Você passa a ter um movimento ordenado de elétrons, logo você passa a ter a passagem, a condução na minha corrente elétrica. Então, corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons. Nos materiais que são considerados condutores, esse fluxo de elétron é possível, essa corrente elétrica é possível, porque em materiais condutores você tem o movimento das cargas. Em materiais isolantes, você não tem esse movimento das cargas, pois você não encontra partículas livres, sejam eles elétrons, sejam eles íons. Materiais semicondutores, você tem uma quantidade mediana de elétrons livres, então eles possibilitam a passagem de corrente, porém não com a mesma intensidade que o material considerado condutor. Tá? Então a gente revisou aí material condutor, material isolante e o que é corrente elétrica. George Simon Ohm, que é por isso que leva esse nome, lei de Ohm, porque foi George Simon Ohm que estudou, é um professor físico e matemático alemão, e ele começou a estudar essas relações elétricas. Ele começou a se debruçar sobre os seus estudos de eletricidade, publicou um estudo chamado Circuito Galvânico Investigado Matematicamente. Ele começou seus estudos logo após a primeira célula galvânica ser publicada, enfim, né, ser levada à tona do conhecimento da comunidade científica. E aí ele se debruça sobre esses estudos e começa a fazer uma relação entre o material e a intensidade da corrente elétrica que passa por esse material, que é o que a gente chama de primeira lei de Ohm. O que fica definido na primeira lei de Ohm? Você tem a relação entre a intensidade da corrente, a voltagem, que é a tensão elétrica, a diferença de potencial que você cria no seu material, e o que ficou conhecido como resistência. O que é resistência? É a oposição do material à passagem de corrente. Então, quanto maior for a dificuldade que o dispositivo impõe para a passagem de corrente, maior tem que ser a tensão que eu aplico para possibilitar a passagem dessa corrente. Ou seja, o material, né, o tipo de material, ele define a quantidade de corrente que eu preciso colocar para poder ter o fluxo, né, o movimento dos elétrons. Então, essa oposição à passagem da corrente elétrica ficou conhecido como resistência elétrica, que é o R. E a sua unidade é Ohm, em homenagem ao George Simon. E aí, matematicamente, como se expressa isso? Como se expressa essa relação entre intensidade, diferença de potencial, que é a voltagem, e resistência?
vem a primeira lei de Ohm, que a gente pode determinar, por exemplo, como essa primeira aqui. Intensidade, que é o I. Intensidade de corrente elétrica, a gente já estudou na última aula, que a gente dá em ampere, né? V é a minha tensão, é a minha voltagem, é em volts, né, a unidade. E R é a resistência elétrica, que é dado em ohm. Então, eu tenho aqui, ó, a minha relação entre tensão, resistência e intensidade. E aí, quando eu quero calcular a minha intensidade, eu faço o quê? Voltagem dividido por resistência, tá? E quando eu quero calcular a tensão que eu tenho que colocar, resistência versus intensidade, e quando eu quero calcular a resistência, é a minha tensão sobre a minha intensidade, tá? Isso aqui, gente, é só uma mudança dessa minha primeira fórmula matemática aqui, tá? É só uma outra relação matemática derivada dessa aqui, que é a minha primeira, tá? E aí a gente define, então, como a primeira lei de Ohm, que a gente relaciona intensidade da corrente, voltagem da tensão e resistência do meu material, bem? Só que Ohm também percebeu que o tamanho, a dimensão do material, ele influencia na resistência elétrica. E aí a gente tem, na segunda lei de Ohm, o quê? Que justamente essa relação entre a dimensão física do meu material condutor com a resistência elétrica. Como assim, né? Dependendo do comprimento do meu fio, dependendo da área do meu fio, a gente considera a área de seção transversal como se eu estivesse fazendo um corte no fio. E aí essa área aqui, que é o A, a gente chama de área de seção transversal, tá? Então, dependendo da minha área, dependendo do comprimento do meu condutor, eu vou ter uma resistência diferenciada do meu material. Eu vou precisar colocar mais intensidade na minha corrente, vou precisar colocar menos intensidade na minha corrente. O material vai apresentar uma maior resistência, vai apresentar uma menor resistência. Então, Ohm também percebeu nos seus estudos que a dimensão física do condutor, ou seja, o seu tamanho e a área da sua seção também influenciam na minha resistência. E aí é a fórmula da minha segunda lei de Ohm. O que é esse P aqui, né? Esse P é resistividade do material. Cada material tem uma resistividade. A gente vai ver no próximo slide. L é o comprimento e A é a minha área, tá? E R é o R de resistência. Então, vamos à resistividade do meu material. Repara aqui que eu tenho prata, cobre, ouro, alumínio, chumbo, vidro e borracha. Quando a resistividade ela é um número pequeno, aqui, resistividade pequena, significa que a resistência que o material faz à passagem da corrente também é pequena. Se o material apresenta pouca resistência à passagem de corrente, significa que eu tenho um material que é condutor de corrente elétrica. Agora, aqui no vidro e na borracha, por exemplo, eu já tenho uma resistividade grande. Se a resistividade é um número grande, significa que a minha resistência à passagem de corrente nesse material é alta. Logo, é um material que funciona como isolante e não como condutor. Os materiais semicondutores têm resistividades intermediárias, né? Vamos ver um pouquinho de exercício, porque o conteúdo dessa matéria, a parte conteudística, ela é muito pequena, né? Não tem nenhum conteúdo muito aprofundado para a gente explicar, principalmente porque ela, na verdade, é uma continuação dos nossos estudos sobre eletricidade. Então, vamos ver uma aplicação prática desse conhecimento. Vocês vão reparar nos exercícios da apostila que eles fazem muita relação com o capítulo anterior, tá? Que é o cálculo de intensidade e o cálculo de carga elétrica também, tá? Então, vale a pena, se ficou alguma dúvida, ou tirar essas dúvidas logo nessa nossa aula no Zoom, ou dar uma olhada também na apostila no capítulo anterior. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa primeira questão. Calcule a resistência elétrica, ou seja, calcule o R, de 2 metros de borracha dura com 0,01 metro quadrado de área.
o meu dado aqui é a resistividade da borracha, que é 1 vezes 10 a 13ª. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar a minha segunda lei de Ohm, que é o que vai relacionar a resistência ao diâmetro, né, ao comprimento, às dimensões do meu material. P é a resistividade da borracha, L é o comprimento e A é a área. Substituindo os meus valores, repare que eu apenas substituí, o meu comprimento já estava em metro, então eu só coloquei o valor 2, a área 0,01 e o 10 a 13ª é a resistividade da borracha. Primeira coisa que eu vou fazer é dividir 2 por 0,01, e aí eu vou chegar no valor de 200. Se eu multiplico esse valor, por que eu chego, né? Eu chego no 2 vezes 10 a 15ª. Por que eu chego nesse valor? Multiplico 200 por 1, 200. Ficaria 200 vezes 10 a 13ª. Mas a ideia de notação científica é que eu tenha um número abaixo de 10 na frente da minha base. Então, na verdade, eu só ando mais 2 casas para frente. Por isso que ao invés de ser 10 a 13ª, é 10 a 15ª. Então, eu multiplico 1 por 200, 200. Vezes 10 a 14ª, vezes 10 a 15ª. 2 vezes 10 a 15, tá? Aqui o ohm, que é a minha unidade de resistência. Então, só isso. Tá? Eu fiz uma aplicação bem direta, só substituir os meus valores. Qual é a minha dificuldade aqui? Interpretação de texto, tá? Entender dentro da minha questão quem é o comprimento, quem é a área, quem é a resistividade da borracha, tá? Depois disso, é um cálculo bem simples. E aí a gente vem para o nosso segundo exemplo, segundo e último, que fala: estime qual seria a corrente elétrica que fluiria pela borracha dura do item anterior se um raio a atingisse, sabendo que o raio sujeita a borracha a uma tensão de aproximadamente 40.000 volts. E aí eu digo se essa corrente é alta ou é baixa, tá? É a primeira lei de Ohm que eu vou utilizar aqui. Intensidade é igual à minha voltagem sobre a minha resistência. A resistência eu acabei de calcular, tá? E aí eu chego com a minha intensidade, substituo no V o 40.000 e a resistência, que é 2 vezes 10 a 15ª. Eu só transformei esse 40.000 aqui, ó, para notação científica, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4. Então, fica 4 vezes 10 a quarta. Eu divido 4 por 2, 2. 4 menos 15, eu chego no meu valor, que é... aqui, ó, faltou um dado aqui. Vou até já consertar. Aqui, ó, é menos 11. Por que é menos 11, né? Porque aqui eu tenho um valor de 4 e aqui eu tenho um valor de 15. Como eu estou fazendo uma divisão, eu vou diminuir os expoentes. Então, fica 4 menos 15, o que me dá um valor de menos 11, tá bem? Então, aqui eu tenho meu valor na minha intensidade, 2 vezes 10 a menos 11 ampere, que é uma corrente pequena, tá? É uma corrente baixa, o que é esperado, porque mesmo submetido a uma alta voltagem, a borracha é um material isolante, então eu não tenho esse fluxo de corrente, um grande movimento de corrente, não tem um grande fluxo de corrente, justamente porque a borracha é um material isolante. Tá bem, pessoal? Deixa eu salvar aqui. E aí a gente, então, finaliza a nossa explicação da nossa aula, tá bem? E aí agora vocês vão para os exercícios e a gente se encontra logo mais no Zoom para tirar as dúvidas, tá bem? Até mais!